Amém. Vira para a pessoa do seu lado aí e pergunta para ela, você está pronto? Amém. E aí, responderam? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21º. Então, conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos honrar a palavra de Deus. É a palavra que transforma pelo agir do Espírito Santo. E sabemos que nesta manhã há uma obra a ser feita em cada coração aqui. Amém? Quem tem o coração em obras aí nessa manhã? Amém. Eu estou com o meu pronto para a obra. Deus faz obras no domingo. Olha aí. Glória a Deus. Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao 21º, diz assim. Vamos ler. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então, mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus, do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Fecha os teus olhos, vamos orar só mais uma vez por essa palavra. Deus querido, que essa palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho nessa manhã. Que o Senhor opere de forma estrondosa, revolucionando o nosso coração. Que nós saiamos daqui mais vazios de nós mesmos e cheios da Tua presença. Para que a Tua glória resplandeça em nós e todos possam ver e ouvir dos Teus grandes feitos no meio do Teu povo. No nome precioso de Jesus, amém. Pode se sentar. Sim, o tema da palavra hoje é perdão. Perdão. O que perdão representa na vida de um cristão? Qual é a obra de perdão que está sobre nós e a partir de nós? O que Deus quer falar conosco nessa manhã? Eu creio que para alguns aqui, essa mensagem será uma das mais importantes da tua vida. Eu creio no agir do Espírito pelo operar da palavra de Deus. Então eu quero, em nome de Jesus, dizer a você: mantenha o teu coração aberto, escancarado para o agir do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos queridos, nós estamos aqui no fim do livro de Gênesis, no momento em que Jacó, ou melhor, já agora Israel, havia se mudado para o Egito junto com todos os seus irmãos, todo aquele ambiente familiar, todas aquelas pessoas. Depois de estarem passando fome e sede na terra prometida, José, antecipadamente, de uma maneira trágica, terrível, desoladora, vai parar no Egito. E neste momento aqui, José já é o braço direito de Faraó. Neste momento aqui, os irmãos já estavam em paz com José. Jacó, Israel, já havia profetizado as bênçãos sobre os seus filhos,
sobre os seus netos Manassés e Efraim, no lugar de Jacó, no lugar de José. E neste ambiente, então, Israel morre, vai ser sepultado como ele havia pedido na terra prometida, em um ambiente onde ele já havia estado. E no caminho de retorno para o Egito, agora sem a presença do pai, os irmãos que haviam feito muita maldade com José, por inveja, estavam agora nas mãos de José. E no caminho para casa, eles começam a conjecturar, a pensar a respeito de como vai ser agora sem Jacó, para pacificar o relacionamento desse irmão que foi profundamente injustiçado pelos outros irmãos que agora estão à mercê dele. E no meio deste caminho, vendo os irmãos que o pai havia morrido, conversam entre eles e dizem assim: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? E se José, quando recebeu o mal, guardou rancor dentro do seu coração, e agora as atitudes dele não serão mais graciosas, mas serão amarguradas, de um coração rancoroso, que não deixou ou não vai deixar barato aquilo que lhe foi acometido pela injustiça que os irmãos lhe causaram. E se, naquele coração de José, tiver algo maligno, por ter sido injustiçado, esquecido e excluído. Porque sabemos, se você já é cristão, pelo menos aí por um ano, uma pessoa ativa na fé, que de fato lê a Bíblia, uma pessoa que está nos cultos, uma pessoa que aprende com o ouvir da palavra, conhece um pouco a história de José, conhece os percalços da jornada de José. E se tem alguém na palavra de Deus, uma delas é José, para ter o direito de guardar rancor. Veja, tudo começa com seus irmãos. Tudo começa quando José tem um sonho, quando ele é o preferido de Jacó, a palavra vai dizer isso. E ele então fala do seu sonho pela primeira vez, os seus irmãos ficam ali, se sentem agredidos com aquele sonho que José teve a respeito dele mesmo, que um dia ele governaria sobre os seus irmãos e o seu pai, inclusive. Aí passa um tempo, Jacó sonha de novo, e de novo o Senhor fala a respeito dessas coisas. E o texto lá em Gênesis vai dizer, num determinado momento, que os seus irmãos ficam com mais raiva ainda, enquanto Jacó ouve aquilo e guarda no seu coração. Só que num determinado momento, numa oportunidade que José, amando do pai, vai saber como estão os seus irmãos, José começa a andar, vai para um lugar, não encontra os seus irmãos, pede conselho, dizem para ele que passaram por ali, foi para lá, e ele então se encontra com seus irmãos, e os seus irmãos encontram ali a oportunidade de excluí-lo de uma vez por todas da existência e do convívio familiar. E esse trecho está narrado lá em Gênesis capítulo 37, quero ler com você os versículos 23 e 24, onde diz: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Primeiro momento de agressividade, não sabemos
o quanto de agressão verbal José chegou a ouvir dos seus irmãos antes desse episódio. Não sabemos o quanto de rejeição ele sentiu antes de chegar neste momento em que ele é pego pelos seus irmãos, a sua túnica é tirada, túnica tal que há um tempo atrás já havia sido objeto de ciúmes. E naquele momento, então, ele é jogado dentro daquele poço que estava vazio, sem água, para estar ali excluído do convívio dos seus irmãos. E sabemos que um ali tenta ajudar, o outro também. E fato é que lá no versículo 28, do mesmo capítulo de Gênesis 37, a palavra diz que quando os mercadores ismaelitas de Midian, povo inimigo do povo de Deus, um povo que, quando Deus revelou a respeito da sua santidade, pediu para que eles se abstivessem de relação com estes. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, os seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Irmãos, os irmãos de José, primeiro jogam num poço, depois, para que eles não fiquem com as mãos sujas de sangue, para que não sobrevenha sobre eles tamanha maldição. Percebe o egoísmo, a postura egoísta? Eles então vendem José para um povo ismaelita de Midian. E José então começa a sua jornada com oportunidades gigantescas de guardar rancor no seu coração. Irmãos, todos nós, eu e você, em toda a nossa jornada da vida, teremos inúmeras oportunidades para guardarmos rancor no nosso coração a respeito do que fazem, pensam e dizem de nós. Eu e você, infelizmente, não somos tirados desta oportunidade, mas, pelo contrário, ela está para todos nós, todos os dias, o tempo inteiro. A questão é o que é que nós fazemos nestas oportunidades. Como é que nós agimos? Como é que nós permitimos esta ação no nosso coração? Como é que nós lidamos quando isso acontece? Ou como você lidou quando isso aconteceu no seu coração, para que você estivesse aqui hoje, para que você chegasse aqui hoje, e o Senhor pudesse falar ao seu coração nessa manhã? Quantas vezes não somos abandonados por amigos, pessoas que dizem estar conosco, mas no momento de necessidade, essas pessoas nos viram as costas. Pessoas que pensamos que podemos contar, mas num determinado momento, quando precisamos, o telefone não atende, a ligação, o texto do WhatsApp não retorna. Oportunidades que, quando nós estamos vivendo a nossa vida dentro de um contexto ordinário, somos acometidos por abandono, pessoas que às vezes inconscientemente viram as costas para nós e nós achamos que de fato ela estava querendo virar as costas para nós. Outros momentos, de fato, as pessoas irão querer virar as costas para nós. De todas as formas, eu tenho certeza que temos testemunhos aqui no meio de pessoas, inclusive, que quando vieram para a fé, quando acolheram Jesus como Senhor e Salvador em seu coração e se tornaram evangélicos, foram abandonados por até familiares católicos. Talvez pessoas aqui receberam essa exclusão, essa rejeição dentro da própria família. Outras que no namoro, num noivado, ou até mesmo no casamento,
foram rejeitados pelo cônjuge. Pessoas viraram as costas. Pessoas com aliança contigo viraram as costas, te deixaram. Algumas já foram embora de casa. Outras viraram as costas, mas continuam morando debaixo do mesmo teto. Dormindo, às vezes, até mesmo na mesma cama. Mas excluindo intencionalmente você. Irmãos, eu já ouvi histórias de divórcio por WhatsApp. Exclusões trágicas que machucam, que roubam a paz. Que provocam ao ponto de tirar o sentido da vida em alguns momentos para algumas pessoas. Imagine o cenário aqui de José. Pelos irmãos de sangue. Jogado dentro de um poço e depois vendido como escravo. Pense no buraco que isso deve ter causado no coração de José. Pense na oportunidade que bateu na porta daquele coração para ser rejeitado, excluído. E sentir-se desse jeito, para que a partir disso, todas as coisas da sua vida ficassem deficitárias. Pessoas que foram excluídas pelos pais. Filhos excluídos de pais vivos, que abandonaram, que foram viver uma outra vida, um outro contexto, uma outra realidade. Na traição, isso é terrível. Quando você é criança, você não percebe, mas imagine só num caso, lá no futuro, quando você cresce, e você olha para trás e você diz, o quê? Meu pai deixou minha mãe por causa de um rabo de saia. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei qual é o teu contexto. Mas, meus irmãos, esse sentimento de exclusão, ele é latente no coração de qualquer ser humano que tem um coração que pulsa. E isso é real. Isso está para nós a rodo todos os dias. Basta viver um dia de cada vez para você viver essas experiências. Na família, entre os amigos, no trabalho. Mas vamos voltar lá para a vida de José um pouquinho. José é vendido como escravo, vai para uma terra longínqua, vai para um lugar diferente. E lá então ele é vendido para um homem que tem bens, que tem recursos, chamado Potifar. E José então se torna ali um homem que se torna o braço direito daquele homem. A Bíblia vai dizer que Deus favorece José na casa de Potifar, vai dizer que José administrava os bens de Potifar, um homem de muitos bens, a ponto de José saber de todas as coisas que aquele homem tinha, mais do que ele mesmo. Só que ali tem a tal da esposa do Potifar. E José era um homem bonito. E um dia o Josézão está lá trabalhando, e de repente aquela mulher começa a se interessar por aquele servo. E a esposa de Potifar então começa a tentá-lo para se deitar com ele. Primeira vez não dá certo, não sabemos quantas vezes ela tenta, mas há um relato na palavra de Deus que num determinado momento, num determinado dia, José está ali, a esposa de Potifar olha para José. Eu imagino que aquela pele morena, aquele jeitinho assim bonito de um homem que está lá de repente sem camisa ou com uma roupa lá trabalhando, aquele serviço braçal. Aquela mulher no bem e bom olha para aquele homem e vai em cima dele. Ao ponto de José, um homem temente a Deus, amém, homens? Quantos homens tementes a Deus nós temos aqui? Aleluia! Quantos homens tementes a Deus nós temos aqui que fogem de um rabo de saia para honrar aliança com a mulher? Aleluia, é isso aí. E José, mesmo sem estar casado,
Porque o homem que teme a mulher pode trair a mulher, mas o homem que teme a Deus não trai ninguém, muito menos ao próprio Deus. Olha para aquela circunstância, sabe, opa, peraí, tudo aqui está debaixo da minha responsabilidade, mas essa mulher não é minha. E ele então foge daquela tentação. Só que ao fugir daquela tentação, aquela mulher que já estava ouriçada daquele jeito, né, imagino que com longas unhas, agarra a roupa dele e fica com um pedaço. E aí, essa mulher, provavelmente, que sempre teve tudo que pediu ao seu marido, se sente inferiorizada por aquela circunstância, dizendo, poxa, como que eu, uma mulher tão bonita, um homem desse, né, que é servo do meu marido, não quis ter relação comigo? Então, ela em raiva, espera o seu marido Potifar chegar e diz assim, ela conservou o manto consigo, lá em Gênesis 39, de 16 a 20, diz assim, ela conservou o manto consigo até que o senhor de José, Potifar, né, chegasse a casa. Então repetiu-lhe a história, olha o que ela inventou. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar. Mas, quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Irmãos, o sangue sobe, né? Quando o Senhor ouviu, o Senhor aqui, Potifar, né? Não o nosso Deus Todo-Poderoso, mas quando Potifar ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Irmãos, agora José carregava um sentimento de exclusão da sua própria família, certo? Carregava ali um sentimento. Agora ele vai carregar um novo sentimento, um sentimento chamado injustiça. José é injustiçado. Eu não sei quanto a você, mas provavelmente eu, num contexto desse, iria orar ao Senhor e dizer, Senhor, eu sou um servo bom e fiel. Eu estava fugindo da tentação. Como que isso me acometeu, Deus? Isso não é justo comigo. Tem alguém mais que faria essa oração junto comigo? Isso não é justo. Como que pode, Senhor? Eu fugindo daquele rabo de saia e de repente tudo se volta contra mim. Não é o que fazemos de vez em quando? Eu sou filho de Deus. Eu estava fazendo o que era certo. Eu estava dando o meu melhor naquela casa. Eu estava dando o meu melhor naquela empresa. Eu estava dando o meu melhor com os meus filhos. Eu estava dando o meu melhor no meu casamento. E aquele sentimento de injustiça começa a chegar perto da gente, gritando para tomar conta do nosso coração e nos levar ao rancor. Assim como a tentação é grande na exclusão também. Ah, Senhor, agora eu estou passando necessidade financeira aqui, mas se o fulano tivesse me pago aquilo que eu emprestei para ele, isso não é justo, Senhor. Quantos são os sentimentos e as oportunidades que, assim como na exclusão, nós somos tentados a nos sentirmos injustiçados? Quantas são as oportunidades? Todos os dias. E aí, para isso, criou-se uma teologia há pouco tempo atrás, de que, Deus, Ele há de ressarcir, Ele há de retribuir, Ele há de fazer enquanto aqui na terra. Então eu vou clamar, eu vou fazer campanha, eu vou fazer o que for preciso, porque Deus vai me abençoar, Deus vai me vingar, Deus vai fazer isso. Irmãos, Deus é justo, a justiça de Deus é plena, mas não necessariamente enquanto vivos, não necessariamente enquanto aqui na terra. E nós precisamos entender isso,
Porque senão a gente começa a viver uma relação com Deus como aquele a quem vai fazer com que as coisas todas se resolvam. E deixa eu te dizer uma coisa, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, está consumado, se resolveu tudo ali já. Tem alguém aqui? Se resolveu tudo ali já. Agora, o que Deus vai de operar com justiça diante das injustiças, isso está por vir. Não sabemos. Talvez em algumas coisas aqui na terra, outras daqui a pouco, quando Jesus voltar. Mas o nosso coração tem que estar livre de tudo isso. O nosso coração tem que estar no lugar certo. Nós não podemos ser tomados pelas circunstâncias, a ponto de começarmos a nos tornarmos algo a partir das experiências que nós vamos tendo com o mundo. Muito pelo contrário, nós somos convidados a nos tornarmos algo a partir das experiências que nós vamos tendo com o céu. Tem alguém aqui? E a gente é conduzido pelas experiências do mundo. Então, porque fulano não me pagou, eu não empresto mais. Porque fulano foi injustiçado, me injustiçou, agora eu também não vou me doar mais para fazer isso, para ajudar a pessoa, para falar com fulano. Eu falei tanto que eu amava aquela pessoa que me largou, agora eu não falo mais que eu amo. Rancor é o nome disso. José ficou muito tempo naquela cadeia, meus irmãos. E aí surge uma oportunidade de algo na vida de José dar certo. José está ali na cadeia, e num determinado momento ele começa a se relacionar, e Deus o favorece naquele lugar, porque os filhos de Deus, ainda que em meio à tempestade, Jesus está no barco, amém? Ainda que em meio à condição atemporal, a condição complicada que você esteja vivendo ali, num momento de tensão, tenha certeza de que o Senhor jamais te abandona, Ele é contigo, Ele está contigo em todos os momentos. Mas Ele está contigo para que o teu coração esteja alinhado com Ele também. E José então na cadeia, com ali o favor dos carcereiros, ele conhece um ex-copeiro e um ex-padeiro de Faraó. E ele conhece esse ex-copeiro e ex-padeiro, porque eles são porque eles estão ali presos juntos. E os dois têm, cada um sonho. E naquele sonho, eles estão confusos, compartilham com José. José ora a Deus e Deus revela, dizendo, olha, em 3 dias você, padeiro, vai morrer. Você vai ser decapitado pelo faraó. Você, quem que quer ter sonho de revelação do sonho? Cuidado com o que você pede, meu irmão. E o outro ali, o copeiro, José interpreta aquele sonho e Deus revela para ele, dizendo que em 3 dias ele seria solto e seria restabelecido como copeiro de Faraó. E neste momento, então, nós sabemos que José tem uma conversa com aqueles 2 homens, que está lá em Gênesis capítulo 40, nós vamos ler os versículos 12 a 15, depois o 21 e depois o 23, onde diz assim, disse-lhe José, esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, ele está falando com o copeiro, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. Olha aqui José pedindo favor para este copeiro. Lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, ele se lembra. E também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Versículo 21. Restaurou a posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Olha a oportunidade de José aí, mas, versículo 23 diz, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário,
esqueceu-se dele. José foi excluído, José foi injustiçado, e agora José é esquecido. José é esquecido. E não é um dia, 2 dias, não. Por 2 anos, este copeiro se esquece de José. Quantas vezes eu e você somos esquecidos? Não é? Nos louros. Quando alguém de repente vai exaltar uma outra pessoa e vai dizer, eu quero agradecer aqui o fulano, e essa pessoa se esquece de você, e você pensa assim, se não fosse eu nessa empresa, se não tivesse sido eu que dei aquela ideia, naquela máquina lá, naquele plano de aula, se não tivesse sido eu que dei a ideia, naquela negociação, para aquele relacionamento que deu certo, você é amigo de fulano e beltrano, junta fulano e beltrano, eles se casam, se esquecem de te convidar para o casamento. Se não fosse eu naquela empresa, se não fosse eu naquela igreja, tem alguém aí? José tinha motivo suficiente para guardar rancor de tudo e de todos e colocar na conta tudo isso sobre os seus irmãos. Queridos, ele teve toda a oportunidade do mundo, de anos que se passaram, para colocar na conta todos os seus reveses, diante daqueles irmãos que primeiramente o excluíram, jogando ele num poço e vendendo ele como escravo. E aí, chegou a hora. Fala para a pessoa do seu lado aí, tem hora que vai chegar a hora. A oportunidade de Satanás chega também, meus irmãos. Olha aqui o que o texto vai dizer, no versículo 16, lá de Gênesis 50. Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, eles vão apelar pelo pai, né? Mesmo com o pai morto, eles vão apelar, lembra do que o nosso pai pediu para você, José. Antes de morrer, teu pai nos ordenou, teu pai, não é nem nosso, né? Teu pai nos ordenou, ele é só teu, José, olha só. Que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Lembra disso, José? Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Não sei se você percebe quantas vezes na história de José ele chora. Sabe o que isso nos lembra? Lembra daquele versículo mais curto da palavra que diz, Jesus chorou. José era um homem de sentimentos. José era um homem que levava a sério as coisas que aconteciam na sua vida. Naquele momento ele chora porque ele se lembra de tudo que ele passou. Ele se lembra de tudo que ele viveu. Ele se lembra de todos os reveses que ele tomou. Ele se lembra de tudo aquilo. Mas ele se lembra somente. E quando a hora chega dele manifestar aquilo que havia de mais profundo no seu coração, José vai agir de uma maneira espetacular. De maneira que os irmãos certamente não vão nem entender. Pensa no desespero desses irmãos, meus queridos. Versículo 18 diz, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele. Olha o sonho se cumprindo. Perceba que o sonho não se cumpre na fartura lá no Egito quando eles chegam.
Mas o sonho se cumpre na oportunidade que José está para dar um revés neles e por conta de um rancor, talvez, poder colocar sobre eles toda a paga daquela conta. O texto diz que seus irmãos prostraram-se diante dele. Não foi esse, por acaso, o primeiro sonho de José? Sabe por quê? Porque desde lá, antes de nada disso ter acontecido, Deus já estava trabalhando no coração dele, para que o coração dele continuasse no lugar certo, da maneira certa. E eles disseram, aqui estamos, somos teus escravos. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos de nós aqui, se olharmos profundamente dentro do nosso coração, não encontraremos pessoas e nomes que amaríamos tê-los como escravos por tudo o que fizeram e causaram na nossa vida? Que gostaríamos de vê-los encarcerados por tudo o que causaram e fizeram na nossa vida? Que gostaríamos de pegar uma chave de uma prisão, abrirmos esta prisão, pegarmos esta pessoa, colocarmos ela lá dentro, fecharmos esta prisão, trancarmos e guardarmos esta chave conosco e mais ninguém para ter acesso, para que esta pessoa, de uma vez por todas, fique ali aprisionada para pagar por tudo que fez contra nós. Por toda a exclusão, por toda a injustiça, por todo esquecimento. Talvez não só uma. Talvez se olharmos com um pouco mais de profundidade, encontraremos mais uma. Onde faremos a mesma coisa, aprisionaremos aquela pessoa também, numa outra cela. E ali então nós vamos guardar aquela pessoa debaixo de 7 chaves. Talvez para alguns, mais uma. Talvez para outros, mais uma. Talvez para outros, a família inteira. Eles merecem para pagar pelo que eles fizeram por mim. Você acha, pastor, que aquele abuso eu merecia? Você acha que quando me esqueceram trancado naquela casa, eu merecia? Mais um. Ou aquela igreja, daquele líder que me expôs. No trabalho, quando eu finalmente ia receber a minha promoção, aquela pessoa passou por cima de mim. Ah, pastor, eu queria, na verdade, ter um sistema completo de encarceramento. Eu queria ser dono de um lugar grande para colocar todas as pessoas que me causaram dor nesse lugar. Para José eram 11. Para quantos são para você? Quantas pessoas você quer encarcerar? Ou melhor dizendo, quantas pessoas você já encarcerou e você carrega elas debaixo de 7 chaves? Talvez você não tenha um pensamento assim tão maligno como eu estou aqui demonstrando. Mas ainda que de forma leve, você tem lá bem no íntimo do teu coração pessoas que você aprisionou elas. Sabe o que a gente se esquece quando a gente faz isso? A gente se esquece que quando a gente prende alguém, a gente se torna carcereiro de tempo integral.
Sabe o que isso significa? Isso significa que você fica prestando atenção tanto naquela cela quanto aquela pessoa que você prendeu. Isso significa que você está tão escravo daquele que você fez de escravo. Porque você carrega de um lado para o outro, você justifica as suas ações por causa daquilo, você se coloca numa posição às vezes de inferioridade, numa autoestima baixa, porque você aprisionou aquelas pessoas. E a pergunta que eu tenho para nós é: o que fazer com isso? Afinal de contas, não é justo eu ter sofrido o que eu sofri, não é justo eu ter passado pelo que eu passei. Eu mereço carregar essas pessoas debaixo dos 7 chaves. Será? Será? Mas pastor, você não conhece a minha história, você não sabe do que você está falando. Pastor, a tua vida foi perfeita, olha para mim. Pode até ser, meus irmãos. Pode até ser, e eu tenho certeza absoluta que tem uma grande quantia de pessoas aqui que tiveram uma vida e um histórico muito ruim, incomparável com a minha infância, que foi uma bênção. Mas não é a respeito de comparativo, entenda isso. Agora, não é um comparativo horizontal, mas é um comparativo vertical. Sabe por que é um comparativo vertical? Veja o que acontece no versículo 19. A resposta de José aos seus irmãos. Preste atenção comigo nisso em nome de Jesus. Que todo olho seja aberto, que todo ouvido seja aberto nessa manhã em nome de Jesus. Que todo coração seja um terreno fértil para que você receba e acolha essa palavra do céu para a tua vida. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Isso aqui é papel de Deus, não é teu, não é meu. Isso aqui é papel de Deus. Se você aprisionou alguém, se você encarcerou alguém no teu coração, você precisa entregar esta pessoa a Deus. Isso aqui é papel de Deus. José sabia que ele jamais poderia retribuir aos seus irmãos o que eles fizeram com ele. Vocês planejaram um mal contra mim. Ele é consciente, ele é realista. Ele não é um apaziguador que simplesmente olha para o passado dizendo: não, está tudo bem. Não, ele toca na ferida, ele fala do assunto. Ele é sincero, ele olha no olho e resolve as coisas. Ele conversa a respeito das pendências. Ele não é um covarde, ele não é um boboca, ele não é alguém que simplesmente finge que não foi com ele, não. Ele diz para os seus irmãos: vocês planejaram o mal contra mim. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Primeira lição que a gente tem aqui. Ele não diz para que a minha vida fosse preservada, mas a vida de muitos. Sabe por quê? Porque um cristão entende o que Cristo fez por muitos e também decide viver uma vida para muitos. Um cristão, quando olha para Cristo na cruz e olha a obra de redenção, ele consegue olhar a partir de si. É por isso que para o cristão está no DNA uma vida servil. Para o cristão está no DNA uma otimização das experiências trágicas. O que isso quer dizer, pastor? Isso quer dizer que todas as vezes que eu passo por uma experiência trágica, o Senhor, pelo agir do Espírito Santo, é capaz de transformar essa realidade em bênção para abençoar muitos ao meu redor. Você entendeu que José mudou o foco? Não é mais ele.
O foco de José não é ele mesmo. Vamos repetir isso em nome de Jesus. Diga, o foco de José não é ele mesmo. Que coisa mais linda, para que fosse preservada a vida de muitos. Por isso, vocês que me excluíram, que me levaram à injustiça, que me levaram ao esquecimento, por isso, não temam. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. José não somente não os faz escravos, mas se faz escravo deles. Olha a loucura! Porque José se coloca como aquele que vai sustentar a vida daqueles homens. Em outras palavras, ele vai se colocar no lugar de bênção para a vida daqueles que foram maldição na vida deles. Tem alguém aqui entendendo alguma coisa que eu estou falando? Irmãos do meu coração, o reino de Deus é virar o mundo de cabeça para baixo e ensinar para nós aquilo que ninguém ensina em nenhum outro lugar. Essa obra é maravilhosa. Agora, se a gente pensar como é que José chegou onde ele chegou, e agiu como ele agiu, a gente que está com o pé nessa terra, que está com a mão nesse arado, que está vivendo todos os dias, que acorda cedo, que trabalha, temos as nossas pendências, os nossos relacionamentos, as nossas crises, as nossas imperfeições, as nossas incapacidades. Um olhar sincero. Olharmos para a vida de José e dizer, pastor, eu não sei o que tinha em José para ele fazer como ele fez. Eu não sei o que tinha na vida de José para ele viver como ele viveu e reagir como ele reagiu. Como é que José chegou ao extremo de viver essa realidade com seus irmãos depois de tanta desgraça? Você sabe que quem responde isso é o próprio Faraó? O próprio Faraó que o chama para ser o braço direito. No momento em que o copeiro se lembra dele, quando o Faraó tem um sonho, 2 anos depois, José é colocado diante do Faraó, o Faraó conta o sonho dos 7 anos, mais 7 anos, e aí José traz ali a revelação da parte de Deus. Olha o que Faraó fala de José. Gênesis 41, de 37 a 38. Quando José oferece aquele plano, de primeiro guardar tudo por 7 anos, para que nos próximos 7 anos, então, eles tenham o que comer. Diz assim, o plano pareceu bom ao Faraó, a todos os seus conselheiros. Por isso o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Sabe o que José tinha? José tinha a manifestação do Espírito Santo dentro dele. E essa manifestação do Espírito Santo tornava José um homem extraordinário. E posso te dizer uma coisa, esse mesmo Espírito que estava sobre José, agora habita dentro de cada um de nós. Então, que bom que você deu glória a Deus, porque precisamos entender que a natureza de Deus é perdoadora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem suporta as nossas traições diariamente? Não é Deus? Mas Deus não é fogo consumidor? Por que é então que sobre a minha e a tua cabeça ainda não caiu fogo e fomos completamente consumidos? Quem é que todos os dias, pelas manhãs, através das suas misericórdias, nos acolhe de novo com pão fresco
Quem é que nos ama hoje e nos amará amanhã, sabendo que iremos traí-lo de novo? E como é que debaixo desta realidade somos incapazes de soltarmos os nossos prisioneiros? Se todos os dias Ele nos perdoa e todos os dias o traímos. Se todos os dias precisamos olhar para a cruz e nos lembrar de que Ele sofreu para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até o dia da glorificação. Como é que ousamos, Igreja de Cristo, não perdoarmos as pessoas se Deus continua nos perdoando todo santo dia? Me explica essa fórmula matemática, porque eu não consigo resolvê-la. Jesus nos ensina o caminho da graça. Jesus nos ensina o caminho do perdoar 70 vezes 7. Jesus nos ensina o caminho de darmos a outra face. Jesus nos ensina o caminho de andarmos uma milha extra. Jesus nos ensina o caminho a olharmos para a sua obra de redenção e reconhecermos que somos pobres, cegos e nus. Jesus nos ensina todos os dias de que Ele é conosco e que isso aqui precisa estar vazio. Vazio. Vazio, e eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que você saia dessa manhã, dessa igreja, com isso aqui vazio no teu coração, porque ninguém merece ser aprisionado por você. Se Deus te libertou, como é que você vai aprisionar alguém, meu irmão? Como é que você vai aprisionar alguém? Se a tua dívida era impagável, alguém lembra aqui de uma história parecida com essa na Bíblia? Se a tua dívida era impagável, aquele Senhor perdoou a tua dívida, aquele que tem uma dívida infinitamente menor contigo, como é que você não irá perdoar? E é exatamente isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Esse é o ensinamento que o Senhor nos lembra todos os dias, meus irmãos, porque nós somos carecidos disso, desesperados por isso. E aquele que diz que não peca, é mentiroso. Porque a Bíblia também vai dizer isso. Ou seja, se nós estamos em manutenção diante de Deus, por que a nossa compaixão para conosco é tão maior do que a nossa compaixão para com as pessoas ao nosso redor? É difícil, eu sei, mas não é impossível. O Senhor quer dar a você a oportunidade de lavar o teu coração. O Senhor não quer te tornar um carcereiro. O Senhor não quer te tornar alguém que fica carregando pessoas por aí, por onde você vai. O Senhor não quer que você faça da tua vida uma vida dedicada em se lembrar de quem te maltratou, de quem te ofendeu, e você ficar amargo e viver nesse rancor. O Senhor quer te lavar, o Senhor quer te curar, o Senhor quer fazer tudo de novo, o Senhor quer mostrar para você o poder da cruz, o Senhor quer mostrar para você o poder do perdão, o Senhor quer dar para você uma nova experiência, o Senhor quer fazer de você um homem de testemunho, uma mulher de testemunho na presença dEle, o Senhor quer que você se liberte e liberte essas pessoas. E essa é a agenda de hoje para conosco. Quero chamar o pessoal do louvor para subir. Essa é a agenda do Senhor para conosco hoje. Mateus 6, versículos 14 e 15, na oração do Pai Nosso. Quando Jesus está ensinando seus discípulos a orar, Ele diz: perdoe as nossas dívidas. Tem uma condicional aqui: assim como perdoamos os nossos devedores. E ele continua depois da oração, lá no versículo 14, ele diz: pois se perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Opa!
Peraí, que isso aqui mexe um pouco com a minha teologia. Se eu sou salvo pela graça, agora eu tenho que perdoar para ser perdoado? Como que isso se dá? Não se esqueça que Jesus estava ensinando discípulos a orar. Para a eternidade eles já haviam sido perdoados. Para a eternidade eles já haviam sido perdoados. Amém? Mas para suas obras, diante dos homens, para que Deus recebesse aqueles corações purificados, eles precisavam estar livres. Eles precisavam estar livres de tudo isso. Então Jesus faz questão de falar sobre isso na oração diária, na manutenção da nossa fé. Não é que se nós não perdoarmos uma pessoa, a gente não tem salvação. Não é isso. A salvação é pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas para que você vai viver uma vida em rancor e ainda ter que prestar contas para Deus? Por que é que você não perdoou Beltrano? Por que é que você não perdoou Cicrano? Imagine você chegando no céu, falando uma coisa louca aqui, mas imagine você chegando no céu, Deus olhando para você, meu filho, por que você viveu a vida inteira sendo carcereiro dessa pessoa? Por que você não aprendeu comigo quando eu te perdoei? Todas as vezes que eu te perdoei, por que você não aprendeu e você não liberou essa pessoa para que ela pudesse viver a vida dela livre de você também? Livre das suas acusações, livre dessas amarras. Meus irmãos, o Senhor quer agir no nosso meio nessa manhã. A palavra está exposta. O Espírito já está trabalhando. Agora chegou a tua vez. Chegou a tua vez de olhar com sinceridade para o teu coração. Encontrar as evidências de onde o Espírito quer trabalhar nessa manhã. De onde o Espírito... Olha, deixa eu dizer algo a você. Eu tenho te pastoreado já há quase 13 anos. Temos pessoas aqui que convivem juntas, mas não se perdoaram. Temos cônjuges aqui que dormem na mesma cama, mas não se perdoaram. Temos irmãos de em casa que foram embora de um em casa e foram parar no outro porque se sentiram ofendidos pelo líder e não perdoou o líder ainda. Temos pessoas que trabalham juntas aqui ou trabalharam juntas por um período e não se perdoaram. Deixa eu dizer algo a você, para o pastor, cara de paisagem funciona, mas para Deus não. Para o pastor, um sorrisinho e uma frase dizendo está tudo bem, serve. Mas deixa eu dizer para você, para Deus não. Para Deus não serve. Ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe os caminhos maus. Ele sabe onde o coração está sujo e a mão não está limpa. Ele sabe. E o Espírito Santo já está se manifestando aqui nessa manhã para te lembrar e te dar a ousadia e a coragem para você colocar isso diante de Deus. Coloque diante de Deus isso. Hoje é um dia de lava-pés. Hoje é um dia de manutenção. Largue a mão de ser carcereiro de tempo integral, meu irmão. Deus tem algo melhor para você. A vida que Ele tem proposta para você é infinitamente maior e melhor. Deixe de tentar ser um justiceiro da peixeira desembanhada. Se torne um servo do Senhor. Coloque diante dele: Senhor, eu descanso. Senhor, está aqui, ó. Está aqui, Senhor, está aqui, as chaves estão todas aqui, pode soltar o fulano, pode soltar o Beltrano, pode soltar a Cicrana, pode soltar, Senhor, eu entrego a Ti todas essas chaves, Senhor, consome esses cárceres, consome, Senhor, eu não quero mais isso, Senhor, pode soltar, resolve esse problema da minha vida, Deus. O Senhor está falando contigo aqui, o Senhor está ministrando aqui já no teu coração. E cuidado para não achar que está resolvido, porque tem gente aqui que vai ser tentada a achar que está resolvido. Você vai ser tentado a achar que está resolvido. Não está resolvido.
Eu já liberei. Uma vez eu fiz uma oração, pastor. Uma vez eu escrevi lá nas entrelinhas. Irmãos, eu pastoreio vocês há 13 anos. Nós somos terríveis em resolutivas. Nós falamos em meias palavras e queremos lidar com as coisas como se elas fossem resolvidas assim. A gente fala uma coisa assim mais ou menos e a gente quer enganar o nosso próprio coração, dizendo, não, está tudo certo. Se você não olhou no olho, se você não falou, e tem gente pior ainda que diz assim, olha, eu quero chegar aqui para dizer para você que eu te perdoo. Aí a pessoa diz, uau, amém. O que eu te fiz que te causou algo ruim? Só não, só quero dizer para você que eu te perdoo. Que tipo de perdão é esse? Que não fala o porquê está perdoando. Desculpa, mas isso daí é um perdão café com leite. Eu não consigo ver isso de forma bíblica. José olhou no olho. Ele olhou no olho. José falou, realmente, vocês me trataram com maldade, mas eu vou retribuir vocês com bênção. Ele resolveu a situação. Você sabe que essa é a diferença de apaziguar e pacificar, né? Apaziguar é colocar panos quentes. Apaziguar é a gente fingir que ficou tudo bem. Pacificar é o que foi feito no Morro do Alemão, você lembra? Meu irmão, a polícia armada até os dentes foi subindo e resolvendo o problema. Isso é pacificar. Ao ponto de quando chega lá em cima do morro, diz, está pacificado, porque nós fomos em todos os entornos e resolvemos as pendências. Você quer viver o perdão genuíno, bíblico, seja um pacificador e não um apaziguador. Primeira etapa é nos jogarmos nos pés de Deus nessa manhã. Eu quero dar a você essa oportunidade. Se o teu coração foi denunciado nessa manhã, o Espírito Santo está trabalhando e você tem pendências, eu quero convidar você a vir para o altar, se ajoelhar aqui e se reconciliar com Deus primeiro. O altar está aberto, fique à vontade para fazer isso agora. E depois eu quero conduzir você em uma oração. Vamos entregar ao Senhor aquilo que está pendente ainda. Quer uma dica? Na dúvida, corre para o altar. Na dúvida, corre para o altar. Eu prefiro errar em excesso de zelo do que errar na falta. Espírito Santo de Deus, oramos pelo Teu agir nessa manhã. Oramos, Deus, Tu sondas e conheces o nosso coração. Tu sabes, Deus, a realidade de cada um de nós aqui. Tu sabes, Deus, a situação da qual nós estamos, as pendências que foram denunciadas. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor ouça o nosso clamor nessa manhã. Que o Senhor receba, Senhor, a nossa reconciliação primeiramente contigo. Porque nesse momento, Senhor, queremos reconhecer que o Senhor tem sido gracioso demais conosco, enquanto temos sido duros de coração com outros. Perdão, Senhor. Perdão por não reconhecermos as Tuas misericórdias sobre nós e agirmos de maneira leviana. Perdão, Senhor, por não reconhecermos a obra de redenção que está proposta sobre nós, onde muitas vezes, Senhor Deus, recebemos aquilo que é de graça nos dado, Senhor Deus, mas retribuímos os outros, Senhor Deus, numa intensidade de coração rancoroso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós nessa manhã. Tem misericórdia da nossa vida. Tem misericórdia, Senhor Deus, de todas as vezes que nós, Senhor, fomos, Senhor, atrás de justiça própria e nos esquecemos de que o Senhor não foi atrás de justiça própria no madeiro, mas o Senhor foi atrás da justiça para a humanidade, Senhor. O Senhor foi injustiçado para que pudéssemos ser justificados. O Senhor foi injustiçado para que pudéssemos ser justificados, para que as Tuas misericórdias pudessem vir para nós todos os dias e podermos nos achegar diante de Ti, de mãos limpas e coração puro. Senhor, então que nessa manhã o Senhor possa nos perdoar, Senhor, nos perdoar, Deus, por andarmos rancorosos por aí, nos perdoar por não reconhecermos, Pai, a Tua obra de redenção sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, em nome de Jesus,
Lava o nosso coração, purifica o nosso coração, Senhor. Purifica o nosso coração de todo rancor. Purifica o nosso coração, Senhor, de todo sentimento de exclusão, de injustiça, de sermos esquecidos, de abandono, Deus, em nome de Jesus. Purifica o nosso coração, visita-nos nessa manhã, visita cada um aqui nessa manhã, cada coração, cada realidade, cada vida, cada, Senhor, contexto. Deus, em nome de Jesus, sabemos, Pai, que existem dores legítimas aqui, Deus. Dores, Senhor Deus, que ainda trazem choro, lágrimas. Dores, Senhor Deus, que ainda, Senhor, expõem a ferida de um coração, Pai. Ah, Senhor, sabemos, Pai, sabemos que as histórias são reais. Sabemos que os contextos são os mais diversos, Deus. Mas o Senhor derrama um amor sobrenatural sobre cada uma dessas coisas. Então, Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Teu amor repouse sobre cada vida e cada coração aqui. Ah, Deus, lava-nos com Teu amor. Lava-nos, Deus, com o Teu carinho, o Teu afago sobre nós. Acolhe cada coração aqui em nome de Jesus. Acolhe cada circunstância, cada história, Senhor. Apresentamos diante de Ti. Você que está aqui na frente, ore comigo, repita comigo, diga assim: Senhor, eu apresento o meu coração diante de Ti. E tudo aquilo que eu vivi de injustiça, as feridas abertas, o coração magoado, rancoroso, Senhor, tudo aquilo que eu permiti entrar em mim e fazer morada diante das injustiças que fizeram contra mim. Senhor, me lava nessa manhã, tem misericórdia da minha vida, me purifica, Senhor. Diga ao Senhor: me purifica, Deus, purifica o meu coração, Senhor, me lava nesta manhã. Ah, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, visita-nos nessa manhã, visita-nos nessa manhã, visita-nos, Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Oh, Senhor, volto em Tua presença, aos Teus pés é onde eu quero estar, em meio à Tua santidade. Aqui quero ficar. Vamos continuar cantando essa música. Vamos ficar de pé, Não vamos adorar. vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim. Vamos cantar essa música de coração. Mais do que Tu podes fazer, só quero a Ti. Lamento por viver indiferente, eu lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a Ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, eu lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, abro meu coração a Ti. Amém. Amados, o Senhor tocou muito forte no meu coração a respeito de uma questão sobre o perdão, que talvez seja para alguns de vocês, alguns de nós aqui, como o Senhor teve que tratar isso no meu coração. Talvez alguns de nós tenhamos mais facilidade de liberar o perdão para as pessoas, mas tenha muita dificuldade de se perdoar, de receber o perdão do Senhor para a sua própria vida.
Eu lembro que uma das coisas mais difíceis que aconteceu comigo, eu não fui muito demorada em liberar o perdão para as pessoas que tinham me ofendido, mas eu levei 2 anos para me perdoar por ter estado naquela situação. E eu constantemente pedia perdão para o Senhor. De vez em quando estava num culto, você falava: Senhor, me perdoe por ter me permitido essa situação. Senhor, me perdoe, me perdoe. E foi isso por 2 anos, até que um dia o Espírito Santo falou de uma forma comigo que ele nunca tinha falado. Parecia que ele estava zangado comigo, como falando que a forma como eu me comportava demonstrava que o Senhor, aquilo que Ele sofreu no madeiro e o sangue que Ele derramou, foi precioso para cobrir o pecado de todo mundo, menos o meu. E ali o Senhor falou comigo, falou: você precisa valorizar o sangue de Cristo para a sua própria vida. Então, queridos, se essa é a situação de alguém, receba o perdão de Deus para você. Ele está disponível e é real. Eu ficava o tempo todo me martirizando e dizendo: eu estraguei os planos de Deus para mim. Eu estraguei tudo. Agora não tem mais jeito. Senhor, eu recebo, eu sei que eu vou ser salva, mas o Senhor não tem bênçãos mais para mim aqui porque eu estraguei tudo. E não era verdade. Então receba o perdão de Deus. Receba. Ele tem perdão para cada um de nós. Amém? Eu quero orar com você, recebendo esse perdão de Deus. Então, se essa palavra falou teu coração, coloque a tua mão assim no seu coração, no seu peito, e vamos orar juntos. Pai, repete comigo: Pai, hoje eu reconheço que a obra da cruz serviu também para cobrir, apagar e perdoar os meus pecados. Hoje eu recebo da tua graça, da tua misericórdia e o teu perdão. Eu aceito o que o Senhor me dá. Eu sei que não foi de graça. Custou tudo para Jesus que morreu. E hoje eu tomo posse desse direito que o Senhor concede a todos que creem. Eu creio em Jesus, no Filho de Deus, e na sua morte vicária na cruz, e recebo o perdão dos meus pecados. Obrigada, Jesus, porque em Ti, somente em Ti, eu sou verdadeiramente livre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Antes de nós orarmos para encerrar, eu quero dar então a segunda parte da missão que você tem para essa semana. E aqui vai o desafio. Quem quer receber o desafio? Ai, ai, ai. Vá se consertar com quem você precisa. Olhe no olho. Diga exatamente o que precisa ser dito e deixe Jesus operar uma reconciliação. Em nome de Jesus, receba essa comissão nessa manhã.
saiba que o Senhor há de fazer sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor há de fazer grandes coisas, porque Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então para encerrar. Pai amado, Pai querido, te damos todo louvor, toda honra e toda glória. Leva-nos, Deus, para este lugar de reconciliação. Leva-nos, Deus, para esta missão de libertarmos essas pessoas, Senhor, destes cárceres e permitirmos que o Senhor opere no meio de nós. Senhor, que ao longo dessa semana nós possamos colecionar testemunhos maravilhosos pela ação e o agir do Teu Espírito em nós e através de nós, no nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, um bom domingo, continue orando pela minha esposa, eu quero ela fora do hospital hoje, em nome de Jesus.